Olá! Oi, oi, oi! Bem-vindo a mais um episódio de Sagrado das Coisas. Hoje a gente vai falar sobre o jogo. É um elemento assim tão fundamental para a nossa vida, né? E daí a gente ficou com vontade de falar um pouquinho dele, assim, sobre as diferentes camadas que existem nessa ideia do jogo para a humanidade. Que a gente tem, assim, os jogos olímpicos, jogos que são... Jogos esportivos. Jogos esportivos. O legal do jogo é a reflexão e a sagacidade que você tem que ter, né? Ele coloca a gente em várias situações, limites, que você tem que articular. Ou pensamento, se é um jogo de cartas, ou aptidões físicas para poder desenvolver e superar. Então tem uma coisa de superação, tem uma coisa de chegar até limites, né? Não, pensar que assim, é uma prática que está permeando as diferentes, né, instâncias da nossa vida. Pensar que, né, tem o jogo da sedução, né, os casais aí, tem o jogo o jogo sexual propriamente, né, é o jogo, né, quando a gente vivencia a atmosfera do jogo nos relacionamentos, né, no próprio ato sexual, assim, faz com que o relacionamento fique mais divertido, fique mais instigante, fique mais misterioso, né? Então, se a gente falar do mistério, né, no caso do jogo, a gente vai entrando nesse campo aí que também pertence, né, ao jogo, que é o mistério dos oráculos, o mistério da vida. Tem alguns autores, né, alguns filósofos, por exemplo, Nietzsche, que ele fala que a vida é um grande jogo. É um grande jogo, né? Então a gente tem aí como se a cada passo que a gente dá, a cada decisão, é um lançar de dados. Né? E como é que uma isso? Tentativa, né, de erro e acerto. Como é que a gente pode experimentar um pouco a vida nesse lugar, né, do lançar os dados, né? E tem uma coisa... Da sorte, né, do azar, né, das possibilidades, né, que é sempre 50% do sim e do não. E além do Nietzsche, né, tem um outro autor que a gente trabalha muito no campo da pedagogia teatral, que é o Johann Huizinga, que ele tem um livro chamado Homo Ludens, que é uma reflexão que vem da filosofia, que ele fala que é isso, assim, o homem é um ser jogador, né? Tem o Homo Faber, o Homo Sapiens, mas o Homo Ludens, né? Do lúdico, do jogo, né? Como é que é isso, assim, porque às vezes a gente acha que a vida é muito nesse campo das coisas determinadas, né? E a gente pode experimentar, é quase um convite também esse episódio de se permitir aí experimentar a vida nesse lugar do lúdico, né? Da brincadeira, de a gente não se levar tão menos a sério. Séria, né? E nesse ano que tá esses últimos anos que tem essa coisa que a gente falou, né? Do Saturno, né? Desse peso aí. Das mudanças que a gente vive. Como é que é experimentar isso num ambiente mais lúdico, internamente? É um amadurecer com menos seriedade, talvez. Porque assim, eu acho que as coisas não são tão determinadas, volto a dizer isso, também sabe? não são tão sérias, né? E assim, a brincadeira, ela faz parte, a gente vê as crianças, né? Esse ambiente da brincadeira. A criança, ela não distingue muito as coisas no sentido do que é ficção, do que é realidade, do que é a brincadeira, ela permeia o tempo inteiro. E a gente pode acalentar mais essa criança interna, né? No sentido de experimentar a brincadeira do jogo, do lúdico. Na interpretação a gente usa muito esse termo jogo também, né? Porque o jogo da cena, né? Porque quando a gente tá atuando, a gente tá num jogo com o outro ator, né? A gente tá numa... Não é uma disputa, mas é um jogo. Eu te entrego uma bola, você me devolve outra, né? Como que eu recebo essa bola? Como é que eu te entrego a outra, né? Então tem... porque nem todo jogo tem esse lugar da disputa, né? Pensar que, por exemplo, a Ju falou dos Jogos Olímpicos, né? Que é essa esfera do jogo esportivo. Pensar que os gregos colocaram isso, né? Desenvolveram lá atrás, né? Na época de 300, 400 anos antes de Cristo, quando começaram as Olimpíadas, né? Esse ano tem Olimpíadas no Japão. Né? Então, o jogo esportivo tem esse caráter da disputa, da competição, mas o jogo não é exatamente só competição. E também a vida também não. E a vida não é e também, acho né? Que essa coisa da vida, a gente tá entrando num momento
que tá mais cooperativo do que Competitivo, competitivo, né? É A gente importante. tá trazendo um lugar bonito, assim, que foi muito aflorado por conta da pandemia, que é da humanidade mais colaborativa mesmo, de eu colaborar com você, você colaborar comigo, a gente não precisa ficar disputando o tempo inteiro. E nisso tem Porque o jogo. você tem a sua luz e eu tenho a minha luz e a gente juntos, a É uma gente é luz. troca. É uma troca, né? Então, cada um com a sua potência, com a sua verdade, né? Ah. E isso é lindo quando a gente soma, né? E a gente também ficou com vontade de falar um pouco mais do jogo nesse âmbito também dos oráculos, né? Porque nós somos um casal que a gente estuda tarô, a gente gosta de abrir tarô um para o outro, para as pessoas que a gente tem contato, às vezes pessoas que chegam até a gente para a gente abrir o baralho, né? A gente joga o tarô, baralho Adoro cigano. tarô, baralho cigano. Eu tiro, gente. Não, a Ju o ano passado fez algumas turmas, né, Ju? Porque teve a coisa da pandemia, né? Então a gente ficou mais em casa. Então a Ju ofereceu o curso de baralho cigano. Que é sensacional, gente. Quem quiser pode falar aí em Vai inbox. começar de novo em fevereiro. Daqui a pouco tem uma turma nova aí. Os oráculos, né? Quando vai, não sei quem que já experimentou jogar tarô, jogar búzios. O babalorixá fica jogando aquelas ele vai falando, eu acho pecinhas sensacional. dos búzios, né? As conchinhas de búzios. E aquilo é o sim, é o não, é o tempo inteiro aquilo revelando através de um jogo de lançar as peças de búzios, né? E um jogo que ele faz de comunicação com a outra esfera, né? Dos orixás, assim, outra camada de realidade, né? E o jogo das cartas é a mesma coisa. Mas o jogo das cartas também tem essa instância, né? De quando a gente sorteia uma carta no meio de muitas, 30 e 36 cartas, sai uma carta, é porque aquela carta ela precisava sair para você, né? Mesmo que você não queira, a gente não quer. E muitas vezes, assim, a gente que tá, né, acostumado com essa relação com o jogo, né? Do tarô, assim, quando ela revela uma coisa, cara, quando sai aquela carta, cara, ela tem muito a ensinar, né? Aquela carta com aquela lição daquele arquétipo, cara, é porque a gente precisava ouvir um pouco daquele recado ali, né? Mas tem uma coisa legal também de pensar que o jogo ele não é determinante da sua vida. Eu acho que a gente já passou da fase de que o oráculo era a sentença, sabe? Sim. Tipo, saiu a carta tal, ou saiu o jogo tal, e isso abala totalmente a sua vida porque saiu aquilo naquele jogo. Eu acho que o jogo das cartas, que é uma interação de jogo mediúnico entre quem tá tirando e quem tá, né, ali como consulente da jogada, é uma interação. Então tem ali coisas que vão ser reveladas para que sejam pensadas, para que sejam analisadas e para que despertem insights e possibilidades não pensadas antes, talvez, sabe? Mas nada... eu não acredito nesse jogo determinante, porque eu acredito que a gente tem livre-arbítrio. E quando a gente tem consciência da esfera que está nos permeando, né? O que a minha energia está emanando, eu consigo analisar como me relacionar com aquilo. E aí eu posso interferir melhor no meu destino. Eu gosto de me relacionar assim, com essa esfera do oráculo da seguinte forma, assim, justamente porque é isso, que é um sorteio, é um lançar de dados, o que saiu naquele momento de recado, de conselho, de uma dica, é alguma coisa que o nosso ser precisava tomar contato sobre o nosso conhecimento sobre a gente mesmo. Então, eu acho que são muitas camadas que a gente ao longo da vida vai desvendando sobre nós mesmos. E a gente, como partícula divina, como todos os elementos da natureza, nós também estamos aqui nessa interação com a natureza. Então a gente descobre um pouco do mundo, descobre um pouco do outro. Então cada camada que a gente vai desvendando, destrinchando, vai aprofundando, né? São aquelas
aqueles recados, aquelas fases, aquelas instâncias que a gente precisa conhecer sobre nós mesmos. Aí a Ju falou sobre os antigos oráculos, né? Essa coisa do oráculo de Delfos, né? Lá na Grécia, que tinha isso, que também é um princípio da filosofia socrática, né? Que é o conheça-te a ti mesmo, né? Que aí no final da vida Sócrates disse que tudo que eu sei é que nada sei, né? Então, esse lugar assim de quando a gente vai para um oráculo, se a gente não tiver aberto para a gente ter essa relação de descoberta de si, né? E nisso a gente vai descobrindo mais do mundo, dos outros, né? E aí mora um lugar do jogo, né? Porque a gente está aqui jogando com a gente. A gente está nessa instância de conhecer um pouco mais num determinado aspecto, um pouco, né? Daí a gente muda de fase, vem uma outra carta, vem uma outra dica dos búzios ou qualquer outro oráculo, né? Para a gente poder observar alguns aspectos da nossa vida, porque ali, naquele momento, pelo sorteio, né, dos oráculos, está apontando que tem algo para a gente se conhecer naquele âmbito, né? É muito bonito, eu acho muito bonito, eu gosto dessas coisas. Mas eu acho que a mensagem do jogo, ela é muito legal da gente lembrar sempre, né? Da gente trazer pro jogo da vida, que a vida é realmente um jogo, então a gente pode levar com mais leveza. E alegria. Pra mim também, porque às vezes eu fico bem ranhetinha, E é isso, né? Brincar um pouco mais, acalmar um pouco mais. Às vezes quando a gente tá sentindo a emoção muito forte, a gente precisa aceitar também que a emoção venha forte, senão a gente também pega e joga ela no lixo e fala, não posso sentir desse jeito. Não, vamos sentir. Só que quando sentir, lembrar que isso é uma fase, que tudo vai passar, né? E também, como a gente fala do sagrado e do profano, né? Você vê, quando a gente passa um período assim, tinha uma semana de férias, assim, ficar com os amigos, com a família, aí sempre rola um dominó, rola um baralhinho, um jogo, né, que a gente, os jogos todos, assim, minha família é uma família, a Ju também, a família da Ju também sempre tá com algum jogo ali, minha mãe adora, tem milhares de joguinhos na casa dela, porque é isso traz diversão, então é quase uma lembrança mesmo, como a Ju falou, assim, tudo bem, cara, por mais tenso que possa estar o momento, a vida, a gente tem aí essa esfera do jogo que nos traz um pouco de respiro, de alegria, falar, vamos brincar um pouco, vai. Vamos brincar um pouco. Isso faz parte da vida, cara, né? No âmbito do sagrado e do profano, né? É isso, pessoal. Então a gente queria compartilhar um pouquinho do que a gente pensa sobre isso. Inscrevam-se aí no canal, compartilhem com seus amigos. Ative o sininho, estamos iniciando uma nova fase aí, um novo ano, um novo ciclo, uma nova jogada. Até já. Mas é isso, assim, esse lugar do jogo, já que tem 50% do sim e 50% do não, o Nietzsche fala isso. Se saiu o sim, é porque tinha que sair o sim. Né? E se saiu o não, é porque tinha que sair o não. Assim você acha que ficou mais enquadrado, viu? Tá melhor assim? Cortar metade do Henricão assim, tá legal? Não, sabe, o sol tá ali, ó. Então a gente muda de lugar. Olha o jogo aí das imagens. Pá.